Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram o dia de hoje? Hoje é domingo, dia 4 de abril de 2021. Hoje nós comemoramos o dia da Páscoa e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso e a relação disso com o nosso emocional. Eu penso que essa festa, que é uma festa cristã, ela é conhecida até mesmo de quem não é cristão, de quem tem uma outra crença. Mas ela é uma história linda, né, que diz da morte e da ressurreição de Jesus. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, que Jesus, antes de passar por esse processo da crucificação, ele chorou no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. Ele falou assim para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu fiquei pensando nisso, gente, porque imagina a angústia que ele estava ali naquela hora, sabendo que ele teria que passar por tudo que ele teria que passar. Ele sabia disso. Era um propósito na vida dele ele passar por todo o período da crucificação e depois ressuscitar. Mas estava tão difícil que ele chegou a fazer esse pedido para Deus: se possível, afasta de mim isso. E foi tão terrível aquele momento para ele que ele suou sangue de tanto que ele estava aflito com aquela situação, não é? Não é assim que às vezes a gente se sente, né, em situações tão difíceis da nossa vida, né, que parece que a gente vai chegar nesse ponto, não é mesmo? Só que ele sabia que ele tinha que continuar, ele sabia disso. E assim ele continuou e foi até o final. Realmente ele foi crucificado, morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, que é hoje a nossa comemoração da Páscoa. Eu fiquei pensando também nas mulheres quando foram visitá-lo no túmulo, hoje bem de manhãzinha, quando elas chegaram lá e não viram mais ele lá. Na hora elas se assustaram, acharam que alguém tinha roubado o corpo dele, né? Mas na verdade estava se cumprindo aquilo que ele falou, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Como é difícil a gente entender algumas coisas, né? E na hora que está acontecendo aquilo que é para acontecer na vida da gente, a gente fica em dúvida, né? Mas o que será que aconteceu? E daí ele ressuscita e volta e se apresenta às mulheres, aos discípulos indo a Emaús. Ele aparece para os discípulos reunidos numa casa, tanto que Tomé quer colocar a mão nas chagas, né, nos ferimentos, para ver se é Jesus mesmo. E assim ele vai fazendo várias aparições, até que uma hora realmente ele não fica mais presente aqui, né? E deixa várias mensagens aí para os discípulos, né? Mensagens que reverberam para nós até hoje. Eu fiquei pensando em tudo isso, né? E pensando como é difícil quando temos que passar por algumas situações, especialmente agora na pandemia, né? Situações de dificuldade, de agonia, situações do dia a dia, mas o quanto que é importante que a gente continue, né? Eu acredito que todos nós temos um propósito aqui, né? Nós estamos aqui por algum objetivo. E eu ouço muitas pessoas dizerem isso, mas que sentido tem a gente viver, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, né? Isso tem um sentido, sim. O Winnicott fala uma coisa que é muito bonita, né? O Winnicott, ele foi um psicanalista inglês, ele já é falecido, né? Ele fala que o maior objetivo nosso aqui é estarmos vivos. E vivos nós realizaremos coisas e produziremos coisas e seremos felizes, né? Tem a grande possibilidade de sermos felizes. Mas por que eu falo assim? Porque tem gente que não se sente viva. É aí onde moram as maiores agonias, né? Tem pessoa que ele diz assim, né, que parecem que ficam perambulando pelas ruas e não tem um lugar de encontro, não encontram, né,
nenhum lugar um sentido para a vida. Essas pessoas, elas precisam se sentir vivas em primeiro lugar e daí elas evoluírem. Eu falo que é um dever para a gente o nosso amadurecimento, a gente em busca do nosso amadurecimento, a gente se sentir vivo e em busca do nosso amadurecimento e enfrentar o que a gente tem que enfrentar aqui e a cada dia renovar a esperança e sentir que será um dia melhor, apesar de todas as coisas. Se sentir vivo é um primeiro ponto que eu queria falar hoje. E o outro ponto é das pessoas que têm se sentido deprimidas e com medo de ficarem deprimidas, de ficarem com depressão e se entregarem à tristeza, à agonia, à angústia, né? Então, uma coisa é muito importante também. A gente tem que lembrar que tem uma depressão que ela é normal, que ela é natural, que a gente fica triste sim, mediante situações que são difíceis e não tem problema. Essa depressão passa e daí a gente continua e aí a gente segue o nosso caminho e chegamos onde a gente tem que chegar. Né? Então a gente precisa se sentir vivo, não ter medo de ficar triste, de ficar sentido, de ficar aflito. Tem gente que acha assim, eu tô aflito, então é porque eu não tenho fé, não tenho esperança, de forma alguma. Quando a gente tá aflito, a gente tá sentindo na pele aquela dor, como Jesus sentiu lá no Getsemane, né? Só que a gente fica aflito, mas continua como ele continuou e ele cumpriu o propósito na vida dele. Que assim sejamos todos nós, que a gente possa continuar e cumprir tudo que a gente tem que cumprir aqui, né? E que nesse cumprir das coisas, eu tenho certeza que para todos nós impera muito o fazer o bem, ajudar as pessoas. Isso nos dá muita realização, não é? E que a gente possa caminhar fazendo isso. Nesse momento de pandemia, quem tiver mais forte, que possa ajudar aqueles que não estão tão fortes. É muito importante a sua ajuda para aquela pessoa que está em dificuldade. E quando a gente precisar de ajuda, a gente pedir também, né? Nós, terapeutas, estamos disponíveis e aqui esperando por vocês, quem precisar do trabalho terapêutico, que isso é muito importante, que é um trabalho no nosso emocional para ajudar a gente a ficar fortalecido, se sentir vivo, renovar a esperança e continuar. Vocês entrem em contato, eu sempre deixo meu telefone, mas eu vou falar aqui também, é 997461390, meu nome é Josiane Ramos Ferreira. E se vocês quiserem comentar aqui alguma coisa, é sempre muito bom, porque a gente vai conversando por aqui, outras pessoas também comentam, e eu sinto muito a gente junto assim. É uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que nós estamos juntos. Estamos juntos, né? Um segurando aí na mão do outro. Então comentem aqui e a gente vai assim caminhando semana a semana, atravessando esse momento tão difícil que a gente está, mas que nós conseguiremos atravessar e chegaremos lá melhores, mais amadurecidos. Eu acredito nisso, que muita coisa a gente vai aprendendo com tudo isso, né? E que as pessoas que estão precisando de ajuda, nós possamos ser aqueles que ajude. E vou lembrar de novo, se você precisa de ajuda, entre em contato com as pessoas que podem te ajudar. Não fique sozinho. Sentiu que está muito difícil, procure ajuda. Diga assim, olha, gente, está muito difícil para mim, estou precisando de ajuda. Isso já é suficiente para que pessoas possam chegar até você e te ajudar. Combinado? Então, façam isso. E desejo que todos nós tenhamos uma boa semana, tá bem? Um abraço, pessoal, até semana que vem.